Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Show de Bola Matemática. E hoje, pessoal, nós vamos estar dando continuidade aí no assunto de possibilidades, trabalhando alguns desafios, tá? Onde nós vamos aplicar o conceito do multiplicativo, tá? O princípio multiplicativo, e trabalhar algumas ideias sobre restrições, tá? Para quem ainda não viu o nosso vídeo de explicação, ao final desse vídeo aqui vai aparecer um card, tá? Para que vocês possam acompanhar todo o passo a passo da explicação com alguns exemplos, tá? Então vamos lá ao primeiro desafio, tá? Então olha só, ele está falando que é um número de 3 algarismos. Então eu tenho 3 linhas aqui de possibilidades, tá? Aí, pessoal, qual é a restrição que ele está te dando aqui? Esse número ele tem que ser maior que 300, tá? Para ser maior que 300, ele não pode começar com 0, até porque se ele começa com 0, ele vai ser um número de 2 algarismos, não de 3. Não pode começar com 1, nem começar com 2, tá? Porque todos os números que começar com 1 ou com 2 vão ser menores que 300. Ele quer os números maiores que 300, tá? E aí você vai olhar aqui e vai falar o seguinte, ó. Desses números aqui, quantos números eu posso começar? Então eu posso começar com 3, o 4, 5 ou 6. Então eu tenho 4 possibilidades. Esse número 4 aqui é o número de possibilidades que eu tenho de começar esse número. Desses 4 números, eu vou escolher um para começar, tá? Por mais que eu tenha 4 possibilidades, eu só posso começar com um único número. Imagine que eu escolhi o 6. E agora, quantos números vão sobrar para poder formar o segundo dígito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6. Posso escolher qualquer número desse e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, lembrando, pessoal, que toda vez que você tem números distintos, ele vai fazendo uma escadinha, tá? Toda vez que você utilizar um número, você vai reduzindo uma possibilidade, tá? E agora é fazer a conta. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4... 120. Beleza? Desafio 2. Então eu quero os números que são maiores que 1000 e menores que 4.500. Bem, pessoal, maior que 1000, eu tenho aqui todos eles. Todos eles são maiores que 1000, tá? Mas menor que 4.500, aí eu já tenho que parar e analisar, tá? Bem, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, eu tenho aqui 4 linhas de possibilidades. Nesse caso aqui, eu vou precisar fazer 2 contas. Por quê? Menor que 4.500, eu não posso ter um número começando com 5. Não posso começar com 6, não posso começar com 7. Posso começar com 4, porque 4.100, 4.300, 4.135, eu posso fazer. Então, todos os números 1, 3 e 4, eu posso começar numa boa. Porém, no segundo dígito, quando a gente pensa no 4.500, se você colocar o 4 e o 5 e depois dele vir o 1, o 3, depois do 4, se for o 5, o 6 ou o 7, ele vai passar de 4.500. Então aí que vai entrar a nossa restrição. Por quê? Eu sei que eu posso começar com 1, 3 ou 4, beleza? Posso começar com esses 4 números, porque todos eles são maiores que 1000 e são menores que 4.500. Eu não posso começar nem com 5, nem com 6, nem com 7.
Então, aqui nesse caso aqui, eu teria 3 possibilidades. Porém, se eu começo com 4, o meu segundo dígito aqui não pode ser o 5, nem o 6, nem o 7. Pode só ser o 1 ou o 3. Sendo que, se eu começo com 1, aí eu posso ter infinitas possibilidades aqui. Infinitas não, né? Posso trabalhar o 5, o 6, o 7, o 4. Então, nós vamos fazer 2 contas. Uma começando com 4 e a outra começando com 1 e o 3, tá? Então, começando com o 4, então aqui, ó, com o 4, uma. Como eu falei para vocês, se eu estou começando com 4, eu não posso ter nem o 5, nem o 6, nem o 7, porque aqui vai passar de 4.500. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1 ou o 3. Então, eu vou ter 2. Aí, imagine aqui, tá? Você vai pegando aqui, ó, e vai separando os números. Comecei com 4, depois o 1. Quantos números sobraram? 1, 3, 5, 6 e 7. Então, eu tenho 4, depois 3. Tá? Então, ó, comecei com 4, uma possibilidade. Só pode ser o 1 ou 3, 2 possibilidades. Tirei o 1, sobrou esses números aqui. 4, depois 3. Tudo bem? E agora eu faço uma outra conta com o 3, com o 1 e 3. Que aí vai ser a mesma coisa. 4 linhas. E nós vamos fazer. Agora, para começar com 1 e 3, eu tenho quantas possibilidades? 2. Ou ele vai ser o 1 ou vai ser o 3. Tá? Imagine que eu comecei com 1. Quantos números agora eu tenho? 3, 4, 5, 6, 7. 5. Depois 4. Depois 3. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4 dá 40. 40 vezes 3, 120. E agora eu vou somar as duas. Isso daqui vai dar 144 números. Beleza, pessoal? Então, ó, por que eu fiz 2 contas? Porque se eu começar com um dígito 4, o próximo número depois dele não pode ser o 5, 6 ou 7. Por quê? Ó? Se for o 5, depois o 1 e o 3, ele é maior que 4.500. Aí, o que eu posso ter? Só 1 ou 3. Ó. 4, 1, 3, 5 é menor que 4.500. 4, 3, 1, 5 é menor que 4.500. E quando eu começo com o 1 e o 3, eu não tenho essa restrição, porque se eu coloco 1 aqui, qualquer número que vem depois dele, ele é menor que 4.500. Então, eu posso começar com 1 normalmente e com 3 também. Ó, qualquer número que eu tenho aqui formado começando com 1 e com 3, ele é menor que 4.500. Então, eu fiz 2 contas justamente para separar, tá? Vamos ao desafio 3. Pessoal, toda vez que você tiver o 0 no conjunto de números, para você formar uma quantidade de números, você tem que pensar o seguinte: se esse 0 ele for necessário para ficar no final, como uma restrição, é preciso fazer 2 contas, tá? Uma com 0 no final e uma sem o 0, tá? Por quê? Esse 0 aqui, ele vai variando início e fim. E uma outra coisa também. Desde o momento que você quer formar números de algarismos, de 3 algarismos, 2 algarismos, 4 algarismos, o 0 ele nunca pode começar. Ou seja, se você escolhe o 0 para terminar, automaticamente o meu início aqui, ele vai ter
uma quantidade de restrições menores, tá? Comecei com 0. Então, tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para começar. Só que se eu não começar com 0, se eu não terminar com 0, imagine que eu termine com 2. Na hora que você for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, já não vai ser 5, porque o 0 não pode começar. Então, aqui seria 4. Tá vendo que essa ideia do 0 estar no final, ele importa? Porque o 0 estando no final, como ele não pode estar no início, a gente tem que fazer duas contas, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Eu quero um número de 4 algarismos, então eu tenho 4 linhas, beleza? Então, eu vou fazer com o 0 no final, tá? E outra sem o 0. Por quê? Para ser par, ele tem que terminar em 0, 2 ou 4. Tudo bem? Só pode terminar com esses números. 0, 2 ou 4. Se eu terminar com 0, quantos números eu tenho aqui? Uma possibilidade. Terminar com 0. Então, ó, tirei o 0 da conta. Quantos números ficaram para poder começar? 1, 2, 3, 4, 5. Como não pode se repetir, 4, depois 3. Tudo bem? Vamos fazer agora uma segunda linha. Essa segunda linha seria com o 2 ou 4. Beleza? Então, ó, coloquei o 0 no final, agora o 2 ou 4. Quantas possibilidades eu tenho? 2. Tá? Eu tenho que começar pelo final, porque esse número tem que ser par. Então, o final para ser par é 0, 2 ou 4. Imagine que eu escolhi aqui o 2 para ficar no final. Quantos números me sobra para iniciar? Tenho 0, 1, 3, 4 e 5. Como eu não posso começar com 0, para iniciar, eu não posso iniciar com 0, vai sobrar 1, 3, 4, 5. 4 possibilidades. Aí, ó, imagine que eu tirei o 4 aqui. Quantos números sobraria? 1, 3, 5. Porém, aquele 0 que eu não utilizei no início, ele volta agora. Então, eu tenho 4 possibilidades de novo. Depois, 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 2 dá 96. Somando esses dois valores, vai dar 156. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, tá? É um assunto muito complexo essa parte de possibilidade, a parte de probabilidade. Tem exercícios aí muito desafiadores, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, são exercícios que caem muito em prova, caem muito em concurso, em vestibular, no Enem, porque realmente a interpretação dos exercícios aqui, ele requer muita atenção e cada exercício ele pede uma coisa diferente, onde alguns você vai fazer uma conta só, outros vocês vão fazer duas, tá? Vocês vão usar o princípio multiplicativo, vão usar o raciocínio lógico, isso depende de cada questão, tá? Vejam e revejam o vídeo, pausem, tá? Vão vendo direitinho, troquem aqui os números aqui para vocês irem praticando com outros exercícios, tá? Mas com essa mesma ideia aqui, só troco os algarismos aqui para vocês tentarem, tá? Para aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, acione o sino de notificação, convide seus amigos aí para fazer parte do nosso canal. Até um próximo vídeo, um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima.